Muito bem, meus queridos, eu quero trazer uma palavra muito importante da parte de Deus para o nosso coração. E eu quero pedir que você feche os teus olhos nesse momento, abra o teu coração e que você peça para que Deus fale com você. Que Deus fale com você, conosco, nesta manhã e com aqueles que estão nos assistindo pela internet. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta manhã. Aqueles que estão ouvindo esta palavra, que ouvirão essa palavra presencialmente aqui, aqueles que estarão ouvindo esta mensagem pela internet, ao vivo ou que está sendo gravada, que o Senhor use essa ministração da palavra do Senhor para nos trazer uma palavra de consolação, de conforto, de reflexão, que nos leve a mudança de vida, a transformação, a fim de que estejamos mais próximos dos teus propósitos para a nossa vida. Fale com aquele que está cansado, aflito, abatido, oprimido, e que a tua palavra encontre uma boa terra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Há algumas semanas eu tenho trazido para vocês aos domingos, tenho falado sobre como construir uma vida bem-sucedida. E nós encontramos nas Escrituras Sagradas conselhos e orientações de Deus para que a gente construa esta vida bem-sucedida. E hoje, um desses conselhos que eu quero trazer, uma dessas orientações da palavra de Deus, é a respeito do descanso. É a respeito de você pausar para descansar. Todos nós nos cansamos. E aí eu quero começar esta mensagem fazendo a seguinte pergunta para você: onde você está mais cansado hoje? O seu cansaço, ele é mais físico, ele é mais mental, ele é mais emocional, ele é mais espiritual? Porque até o nosso espírito, ele fica pesado, cansado, quando deixamos de buscar o Senhor. Onde é hoje o seu maior cansaço? Onde você mais precisa de descanso? Então eu quero falar com você hoje, nesta manhã, sobre esse tema tão importante, tão relevante para a nossa vida. E eu quero começar falando sobre trabalho, porque é o contraponto. Quando a gente vai para a sabedoria de Deus, a gente vê o paralelismo de Deus em Provérbios. Deus mostrando sempre os dois lados de uma mesma moeda. E Deus então nos ensina a olhar a nossa vida sob perspectiva. Isso é muito importante. Então eu quero começar falando sobre trabalho. O trabalho é muito importante. Nós vamos ver que Deus, ele trabalhou na criação. E depois ele descansou. Mas primeiro ele trabalhou na sua criação, na obra da sua criação. A Bíblia fala muito sobre trabalho. E o mesmo Deus que trabalhou, quando ele colocou o primeiro casal no Éden, Deus ordenou o trabalho ao primeiro casal. Ele disse assim: espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, vocês vão ter que cultivar a terra, vocês vão ter que cuidar de animais, vocês vão comer os animais, vocês vão comer o que a terra produzir, só que para isso vocês vão ter que trabalhar. E a gente sabe que o que Deus ordenou aqui foi antes da entrada do pecado. E com a entrada do pecado, esse trabalho se tornou muito mais penoso, se tornou muito mais difícil, se tornou muito mais cansativo. Então, nós vemos que quem ordenou o trabalho foi Deus. Os preguiçosos perguntam: quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi Deus, gente. O que Jesus falou? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o nosso Deus é um Deus que trabalha.
e Ele ordenou o trabalho para nós. Nós precisamos trabalhar. Olha o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, versículo 28. Não precisa abrir, apenas ouça. Ele diz assim: quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então veja que é a vontade de Deus, que se você tem saúde para o trabalho, se você é uma pessoa que tem saúde mental, física para exercer um trabalho em que você tenha uma renda pelo seu próprio trabalho, é a vontade de Deus que você faça isso, que você não roube. Ao contrário, você tem que trabalhar para ajudar aqueles que não têm. É isso que a Bíblia está dizendo. E olha que coisa interessante. Na igreja de Tessalônica, havia alguns irmãos folgados que não queriam saber de trabalhar. Havia alguns irmãos lá em Tessalônica que eles queriam viver às custas dos outros. Eles ficavam visitando os lares dos irmãos e chegavam na hora do almoço, e chegavam na hora do jantar, chegavam na hora do café da manhã. E talvez até brincavam assim: olha, cheguei na hora certa. Eu lembro da minha mãe, que ela recebia, isso eu era criança, um casal de parentes, e eles chegavam sem avisar na hora do almoço no domingo, gente. Minha mãe ficava apavorada. Não porque estava recebendo gente em casa, mas porque as pessoas chegavam sem avisar no domingo e chegavam para almoçar. Você imagine isso. O desespero da dona Edna, né? Então Paulo escreveu o seguinte para aqueles irmãos: em nome do Senhor Jesus Cristo. A coisa estava tão séria que ele falou em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência, olha, está sendo enfático, a essas pessoas, que pessoas? Os preguiçosos que se metem na vida dos outros, que ele fala lá no versículo 11, no versículo anterior. E é esse termo que ele usa: preguiçosos que se metem na vida dos outros, que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para o nosso próprio sustento, e que nós não podemos viver às custas dos outros, a não ser que você esteja numa situação, que a pessoa esteja numa situação de doença, de enfermidade, de impossibilidade, de algum tipo de deficiência. É óbvio que essas pessoas precisam de ajuda, mas as pessoas capazes, elas precisam trabalhar para o seu próprio sustento. É isso que diz a palavra do Senhor, é isso que diz a palavra de Deus. Mas a vida, irmãos, ela não é constituída o tempo todo somente de trabalho. Nós precisamos de pausas para descansar. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa saúde mental, a nossa saúde física depende do descanso. Nós precisamos parar para descansar. Deus parou para descansar, Deus descansou do seu trabalho. Não significa que Deus se canse, mas a Bíblia diz que Ele descansou no sétimo dia. Quero dizer que nós não somos adventistas, ok? É muito importante dizer isso. Talvez alguém esteja: será que o pastor Marcelo vai virar uma igreja que guarda o sábado, né? Não, nós não guardamos o sábado, mas nós reservamos um dia da semana, ou períodos da nossa vida, para nos consagrar ao Senhor. O melhor dia para se fazer isso no mundo em que vivemos é o domingo. Embora hoje nós não temos mais essa coisa de que a maioria da sociedade trabalha de segunda a domingo, com essa coisa hoje de home office, de produção que trabalha 24 horas por dia. Essa questão do trabalho mudou muito nos últimos anos, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Mas o fato é que a palavra descanso, ela vem da junção de duas palavras: e cansar, ou seja, é você deixar de cansar. Descansar é você parar de se cansar. O dicionário diz que descansar significa livrar-se de atividade cansativa ou de sensação de fadiga. Tornar alguma coisa menos dura ou penosa, abrandar, suavizar, dar sensação de tranquilidade, acalmar, serenar. Eu não sei o quanto você entrou cansado aqui nesta manhã, porque tem gente que dorme a noite inteira e já acorda cansado. E o cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico, porque o cansaço físico, você dorme 8 horas e já fica renovado, mas o cansaço mental, o cansaço emocional, ele não dá trégua.
Por isso que a gente tem que parar para descansar. Nós precisamos de pausas durante o dia. Alguns países da Europa, em algumas sociedades da Europa, em algumas comunidades, eles param depois do almoço para dormir. Eles baixam as portas do comércio e vão fazer a sua chamada siesta. E a ciência comprova que isso é muito saudável para o coração, para a saúde. Eles não ficam a tarde inteira dormindo, mas alguns minutos. Isso é muito saudável. Se você pode fazer isso, faça. Nem todos têm essa oportunidade, mas se você tem, faça. Pausas durante o dia. Por isso que você pausa para almoçar, que você pausa para descansar à noite. Nós precisamos de pausas. Nós precisamos de pausas durante a semana. Pelo menos uma vez por semana você tem que parar. Você tem que parar pelo menos uma vez por semana. E tem gente que está aí, fazendo turnos e não para. Tem gente que já ouvi dizer, olha, eu estou há 3 semanas sem descanso nenhum dia. Essa pessoa vai adoecer. Gente que tem 2, 3 trabalhos, porque quer ter um plano de saúde. E aí, esses 2, 3 trabalhos adoecem a pessoa. Aí ela trabalha para ficar doente, para pagar o plano de saúde. Nós precisamos de pausas anuais. Você tem que parar pelo menos uma vez por ano e ficar alguns dias descansando. Tudo bem que tem marido que quando para descansar em casa, ele trabalha mais em casa do que se ele estivesse no trabalho. Não é verdade? Começa a aparecer um monte de coisa em casa para ele arrumar, para ele consertar, para ele pintar, para ele reformar. Aí ele fica com saudade do trabalho. Mas o fato é que nós precisamos parar. Precisamos de pausas diárias, semanais e anuais. Isso é muito importante, irmãos. Você sabe que tem gente que se sente culpada por tirar folga. Tem gente que se sente culpada, não é verdade? A pessoa está no dia de folga, ela está descansando, balançando na rede, e aquele sentimento de culpa. Eu não devia estar aqui, eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar colocando a mão na massa. E a pessoa não aproveita aquele momento. Se sente culpada por tirar férias. Esses dias eu falei para uma pessoa que ia viajar com a esposa, eu falei, olha, aproveite aquele momento. Porque não é só a viagem em si, mas é o que aquilo significa para vocês. É o significado que aquela viagem tem para vocês dois. Então aproveitem, descansem, se curtam, se desliguem um pouco do trabalho. Deixa lá, alguém está tomando conta. Alguém está dando conta daquilo ali. Então é muito importante. Porque quando você não desliga, você está na sua folga, no seu descanso, nas suas férias, e a sua cabeça está em outro lugar, você continua em estado de alerta. Isso não é saudável, isso é ruim. Isso é prejudicial para a sua saúde. Há muitas formas de você descansar, porque tem muita gente que acha que descansar é só ficar estirado no sofá, vendo que não presta. Ou na frente do celular, vendo que não presta. Isso não é descanso, isso é trabalho para a tua alma, para a tua mente. Muitas vezes você está sobrecarregando de coisas que Deus desaprova. E aí você está cansando a tua alma, cansando o teu espírito, entristecendo o Espírito Santo. Você pode sim descansar no teu sofá. Aliás, eu sou da opinião que você tem que comprar o melhor sofá que você puder. Comprar com o seu dinheiro. O melhor colchão que você puder comprar com o seu dinheiro. Porque você deita naquele lugar todo dia. Você senta naquele lugar todo dia. Tem que ser um lugar confortável para você. Você merece. Você é merecedor. Você trabalha. E você pode ter o que você pode comprar. Isso é muito importante. Mas há muitas formas de você descansar. Você fazer uma caminhada, você fazer uma atividade física, você ler um livro que te edifica, você fazer alguma coisa artística, sei lá, começa a pintar um quadro. Faça alguma coisa que vai fazer com que sua mente pense em outras coisas, que são sadias, que são boas, que Deus aprova. Convide amigos para comer com eles. Ou se convide, para aquele amigo que você tem muita intimidade. Eu vou na tua casa aí, vou levar uma pizza.
porque isso é saudável, você descansa, você conversa, você ri. Jesus fazia isso, gente, com os discípulos, ele sentava para comer com seus amigos. Descansar é vital para a saúde. Você sabia disso? Quem não descansa, adoece. Quem não dá pausas no trabalho, fica doente. Mas aquele que descansa, aquele que para, ele tem todos esses benefícios aqui, ó, que eu vou listar para você. Menos estresse. Né? O que é o estresse? O estresse é uma espécie de um trauma, né? Você está ali em estado de alerta o tempo todo, liberando adrenalina, liberando aqueles hormônios, né, que te deixam você sempre preparado para reagir a um problema, a um perigo, porque o trabalho faz isso com a gente. Então você fica menos estressado, né? Você tem menos doenças, porque os estudos comprovam que descansar e dormir bem afeta positivamente a imunidade do corpo. Quando você descansa, você aumenta a imunidade do seu corpo. Isso é muito bom para você. Aumento do bom humor. Aumento do bom humor. O quanto que você é bem-humorado e o quanto que você é mal-humorado. Quando você não para descansar, você fica chato. Você conhece alguém assim? Que está chato porque não descansa? Você conhece? Talvez essa pessoa não esteja aqui. Então você vai orar por ela, por essa pessoa, para que aquele chato deixe de ser chato e se torne uma pessoa bem-humorada. Porque a pessoa que não descansa, ela fica chata, taciturna, amargurada, grosseira. Ela desconta nos outros o seu cansaço físico, mental. Então ela fica mal-humorada. Mas o que descansa fica bem-humorado, melhora do humor. Aumento da disposição é óbvio, porque você fica mais disposto. Você fica mais disposto. O cérebro fica mais eficiente. Porque quando você descansa, quando você dorme as horas suficientes, e a única maneira de você repor as energias do cérebro é através do sono, não tem outra maneira. E você precisa dormir. Você precisa dormir, irmão. Tem gente que não dorme, de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Isso é ruim. E aí você acorda de um sono que você não dormiu, e aí você passa o dia todo com sono. Isso prejudica o seu trabalho, prejudica o seu bom humor, prejudica os seus relacionamentos, prejudica até a sua vida de oração. Porque quando você vai orar de joelhos, você começa a dormir. Aí você se dá conta que você não orou, que você dormiu. Aí você vai dormir e aí você não dorme. Então você precisa dormir 7, 8 horas, que é o ideal, né? Não mais do que isso, porque estudos também indicam que a pessoa que dorme mais de 8 horas, ela se torna uma pessoa mal-humorada também, e desenvolve certos problemas. E a pessoa que dorme menos do que isso também. Então você precisa dormir ali 7, 8 horas por dia. Isso é muito importante, irmãos. Olha só os benefícios que o sono traz para a saúde. Anote aí. Vocês vão gostar dessa, as mulheres vão gostar. Previne a obesidade. Sabia? Dormir, sonhar, dormir bem, previne a obesidade. Combate a hipertensão. Fortalece a memória. Você conhece alguém esquecido que não lembra das coisas? Fortalece a memória. Previne a depressão. Favorece o desempenho físico. Controla o diabetes. Diminui o risco de doenças cardiovasculares. Melhora o desempenho no trabalho. Olha os benefícios do sono, gente. Talvez haja irmãos aqui hoje, aqui nesse culto, ou na sua casa me ouvindo, que simplesmente não conseguiram dormir. Isso é muito ruim para a sua saúde. É por isso que às vezes você passa o dia mal-humorado, chato, taciturno, carrancudo, descontando nos outros o seu mal-estar. Um outro benefício do descanso é que você melhora a sua produtividade no trabalho. E todos nós queremos ter um bom desempenho no trabalho, é verdade ou não é? Seja lá o que você fizer, você quer fazer um bom trabalho, você quer produzir, você quer ter bons resultados naquilo que você faz. Só que a gente acha que se a gente trabalhar muito, isso é sinal de produtividade. Trabalhar o tempo todo, trabalhar muito, você encher a sua agenda, a sua carga de hora,
Sua carga horária de trabalho não significa que você está produzindo, que você está tendo resultados positivos. Significa apenas que você está enchendo a sua carga de horário de trabalho. Produzir é você trabalhar com inteligência para alcançar os resultados que você quer. Isso é produzir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, irmãos? Olha o que diz Eclesiastes 4:6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Às vezes a pessoa, ela está com as mãos cheias de trabalho e está correndo atrás do vento. Por quê que ela está correndo atrás do vento? Porque ela não está parando para repor suas energias. Ela não está parando para repor as suas forças. Está com as mãos cheias de trabalho e está correndo atrás do vento. Tem família que não sabe o que é férias. Tem família que não sabe o que é passeio. Tem família que não sabe o que é estar reunida em frente a uma TV, assistindo um filme, comendo pipoca, todo mundo junto. Tem família, tem criança que não sabe o que é sair com o pai e com a mãe, que seja comer pipoca na praça da cidade. Porque o pai e a mãe nunca têm tempo para isso. Estão ocupados demais fazendo dinheiro. E isso não é bom. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso que Deus Ele quer para você. Há uma outra passagem também da palavra de Deus, que se a minha memória não tiver falha, eu acho que é em Eclesiastes também, que fala sobre o afiar do machado. O lenhador, ele tem que parar para afiar o machado, para que ele, quando ele voltar a cortar a madeira, cortar a lenha, ele tenha uma produção melhor. O que é parar para afiar o machado? É você parar para descansar, é você parar para melhorar naquela área de atuação que você faz. Isso envolve até o ministério, gente. Você fazer um curso, você participar de um congresso, você participar do workshop, você ler um livro, você ouvir outras pessoas. Quando você faz isso, você está parando para afiar o machado. Sabe, gente, eu fico muito preocupado com o ativismo ministerial. Essa pandemia me ensinou muita coisa, porque me obrigou a parar. E de certa forma, no meu caso pessoal, isso foi uma bênção para mim. Estou dizendo que a pandemia foi uma bênção. Estou dizendo que a pandemia, ela proporcionou uma situação que para mim foi muito abençoada. Porque eu vinha numa carga muito pesada de ativismo. E eu percebi o quanto que é importante a gente encontrar esse equilíbrio, dosar a nossa carga. Eu tenho falado isso já, não é de agora, da pandemia, já há muitos anos, eu falo isso para os nossos líderes de ministério, eu falo isso para os nossos obreiros, cuidado com essa carga de trabalho. Porque nós pastores que trabalhamos em tempo integral, a gente não pode se esquecer que os membros da igreja, os obreiros da igreja e os líderes de ministério, todos aqueles que exercem algum ministério na igreja, eles têm uma vida fora daqui. Eles têm família, eles têm trabalho. Vocês têm tudo isso. E a gente tem que entender isso. E a gente não pode se esquecer que a nossa vida do Evangelho, ela não está circunscrita à agenda da igreja. A nossa vida no Evangelho, a nossa vida com Deus, ela engloba tudo que se refere a nós, aqui e fora daqui. Mas tem uns pastores malucos, que colocam uma carga de trabalho tão intensa, tão grande nos membros da igreja e para os seus obreiros, que essas pessoas não conseguem ter vida fora daqui. Elas não conseguem se reunir com parentes, com amigos, não conseguem descansar. Você sabia que tem pastor que proíbe o irmão de tirar férias, não deixa ele tirar férias porque tem um trabalho que ele precisa cumprir na igreja? Com todo respeito, isso para mim não é autoridade, isso para mim é autoritarismo. E Jesus, Ele nos ensina na palavra, nós pastores, que nós temos que tratar o rebanho de Deus não como proprietários do rebanho, não como donos do rebanho, não exercendo domínio sobre o rebanho, mas sendo exemplo do rebanho. 1 Pedro capítulo 5. Então,
eu sempre estou falando para os líderes, olha, cuidado com essa escala aí, cuidado com essa agenda, cuidado com a carga de trabalho. Eu tenho sido pressionado nesses últimos tempos a colocar mais trabalho, e eu tenho me preocupado com isso, porque a gente quer que você faça a obra de Deus com alegria. A obra de Deus, ela exige sacrifícios, ela exige renúncia. A obra de Deus é difícil, irmãos, e ela tem o seu lado difícil por si só. Jesus disse isso. Ele falou, olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Olha o que Jesus fala sobre o preço do discipulado. É difícil, ele já é difícil por si só, e nós como igreja não podemos tornar ele mais difícil do que já é, porque Jesus também fala dos benefícios de se fazer a obra de Deus, das alegrias, das recompensas. Então nós como pastores temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar com a saúde do rebanho como um todo. Jesus se preocupava, não se preocupava? Ele se preocupava. Quando ele alimentou uma multidão, ele estava preocupado com a saúde física daquelas pessoas. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz alguma coisa sobre isso? É claro que ela diz, ela fala muito sobre isso. Sobre o ativismo ministerial. Vamos lembrar do que aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava lá, na casa daquela família que ele amava, daqueles irmãos, e Jesus estava ali pregando, falando das coisas do Senhor, das coisas da palavra de Deus. A Marta estava toda ocupada, preocupada em servir as pessoas que estavam ali. Eu imagino Marta fazendo cafezinho, preparando pão de queijo, e preparando a mesa, e toda ali apavorada, ansiosa. Porque tem gente assim, não tem? Que recebe gente em casa e a pessoa não relaxa. Ela fica ansiosa, preocupada com todos os detalhes. E a sua irmã Maria estava aos pés de Jesus, se deleitando naquilo que Jesus estava falando. E aí o que aconteceu? A Marta chegou para Jesus e disse, olha, fala com essa minha irmã aí, é uma tremenda uma folgada. Eu aqui, preocupada com o serviço, e ela aí, ó, toda folgadona, esparramada aos seus pés. E aí Jesus respondeu para Marta, a Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e não será tirada dela. O problema de Marta não era servir as pessoas. O problema de Marta não era fazer o serviço doméstico. O problema de Marta não era fazer o café ou fazer o pão de queijo para servir para Jesus. O problema de Marta, como Jesus disse, Marta, você está muito ansiosa, relaxa, pega leve. Foi isso que Jesus quis dizer para Marta, quando ele disse, você está muito ansiosa, mulher. Senta aqui do meu lado, faz como a tua irmã, deixa esse negócio para depois. Porque a gente tem que saber a hora certa de trabalhar e a hora de descansar. Tem a hora do trabalho e tem a hora do descanso. E Jesus estava dizendo para Marta o seguinte, Marta, a hora agora é de você parar para me ouvir. Às vezes a gente trabalha tanto para Jesus, mas a gente não está fazendo uma caminhada com Ele. Às vezes a gente enche a nossa agenda ministerial. É trabalho, é reunião, é escala, é ensaio, é isso, é aquilo lá. E quando a gente se dá conta, a gente não está caminhando com Jesus. A gente está trabalhando para Ele, mas a gente não está caminhando com Ele. A gente não está aos pés dEle. A gente não está junto com Ele. Isso nos causa cansaço. Às vezes recebemos irmãos de outras igrejas que estão cansados. E sabe o que eles falam? Eles falam assim, agora eu só quero sentar e ouvir. Eles nem gostam de falar para a gente que já trabalharam na igreja de onde vieram, porque eles estão cansados, sobrecarregados. É isso que acontece, e a gente tem que se preocupar com isso. Vamos lembrar o que Deus instituiu em Israel? Deus estabeleceu regras para o trabalho, gente, em Israel. Deus estabeleceu regras para o trabalho, leis para o trabalho. Havia leis civis que regiam o trabalho em Israel.
E havia lei civil e cerimonial e espiritual para o descanso. Deus instituiu o sábado como dia de descanso para o seu povo. Todo sábado eles iriam se dedicar somente ao Senhor. E não somente isso, o 7º ano também. O 7º ano seria um ano que eles não iriam trabalhar, iam descansar a terra. Olha que coisa interessante, se tem alguém aqui da área da agronomia, da agricultura, vai saber explicar melhor isso. Por que a cada 7 anos Deus mandava descansar a terra? E no 50º ano, no ano do jubileu, eles iam descansar durante um ano. E naquele ano, todas as dívidas seriam perdoadas. Sabe quando foi que os israelitas, eles deixaram descansar a terra? A cada 7 anos? Sabe por quantas vezes? Nunca. Porque não tiveram fé para isso. E aí sabe o que Deus fez? Mandou eles para o cativeiro babilônico, falou: para cada período de 7 anos que vocês não descansaram na terra, vocês vão ficar lá no cativeiro, e agora a terra vai descansar todos aqueles anos, 70 anos, que vocês não descansaram ela. Esse foi apenas um dos motivos, que eles foram para o cativeiro, porque tinha a questão de pecado, idolatria, injustiça social e tudo mais. Para você ver como Deus leva a sério essa coisa do descanso, gente. E quando eu falo de descanso, eu não estou falando de preguiça aí, porque preguiça é pecado. O pastor Marcelo falou que eu tenho que descansar. Amanhã eu vou pedir a conta do trabalho, vou só ficar descansando e o Senhor proverá as minhas necessidades. Não é disso que eu estou falando, hein, gente? A preguiça é pecado. Mas o descanso é necessário. Ele é aprovado por Deus. Vamos lembrar de Jesus? Jesus trabalhava, Jesus trabalhava muito. A gente vê Jesus conversando com uma pessoa, a gente vê Jesus lidando com uma multidão, a gente via Jesus lidando com os religiosos, a gente encontra Jesus nos evangelhos expulsando demônios, curando enfermos, pregando a palavra, ensinando a palavra. Jesus, ele trabalhava muito, mas Jesus, enquanto ser humano que se fez, porque ele era Deus que se fez homem, mas sem pecado, e ele tinha um corpo biológico exatamente como o nosso, é por isso que ele se cansava. E é por isso que você encontra Jesus, por exemplo, sentindo sede lá no tanque de Jacó, com a mulher samaritana. É por isso que você encontra Jesus tendo fome, Jesus tendo sono, ele dorme no barco com os discípulos. E que sono de Jesus, hein? Porque estava ocorrendo uma tempestade, eles estavam gritando, murmurando, com medo, e Jesus puxando um ronco daqueles, irmãos. Os discípulos tiveram que chacoalhar Jesus: acorda aí que nós vamos morrer, só não se importa não. Porque ele se cansava. É por isso que Jesus, ele reservava períodos de descanso, em que ele estava somente com os 12. Ele se retirava para lugares ermos, desertos, para ficar a sós com seus amigos, com seus discípulos, porque até Jesus precisava descansar. Havia momentos em que Jesus, ele levava os 3, Tiago, João e Pedro, para ficar só com os 3, um grupo mais íntimo de Jesus, para orar ao Senhor, como no Getsemane. Deixaram Jesus na mão, Jesus ficou orando sozinho, mas o fato é que Jesus, algumas vezes ele ficava sozinho, ele e o Pai, orando. Jesus precisava de um momento a sós com o Pai, para descansar a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Nós precisamos descansar, aprender com Jesus o descanso. Eu gosto muito daquela experiência de Elias. Elias, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Ele orou e desceu fogo do céu. Eliminou 450 profetas. Foi um show pirotécnico. Foi uma coisa extraordinária, um milagre. Algo grandioso, que exigiu muito de Elias.
exigiu da sua mente, do seu coração, da sua força física, exigiu dele espiritualmente. Eu fico imaginando o tamanho do desgaste que Elias teve. É como você programar um evento, tá? Vou tirar como exemplo o encontro de casais que a gente faz. A gente fica um ano inteiro preparando um encontro de casais. E a equipe começa a trabalhar, cada vez que vai chegando mais perto do evento, vai aumentando a carga de trabalho. E a equipe do encontro, a gente não descansa. A gente não aproveita a piscina, né? Essas coisas aí, campo de futebol, quadra, jacuzzi, não tem esse negócio, não é trabalho. E a gente faz tudo para que as coisas saiam nos mínimos detalhes. E aí quando termina o evento, a gente está com aquela sensação de dever cumprido, mas um cansaço muito grande também. É como você preparar uma festa, é como você preparar um evento, organizar um evento, e depois você sente aquele cansaço, né? É como a gente pregar num culto, daqui a pouco vai me dar uma fome daquelas, porque pregar dá fome, irmão, né? É uma bênção. Cantar também, né, Gemini? Então é assim. Então eu fico imaginando o tamanho do cansaço de Elias. E o que aconteceu com Elias, gente? O resultado, depois de tudo aquilo, foi o que ele não imaginava. Porque a expectativa de Elias era, bom, com tudo isso que aconteceu, agora o povo vai se converter. O povo de Israel vai se converter. A rainha Jezabel, macumbeira, feiticeira, vai se converter. O seu marido, o rei Banana Acabe, vai se converter. O povo vai se converter. Não houve conversão. Não houve arrependimento. Houve apenas queixo caído. O povo ficou de queixo caído. Mas queixo caído, irmãos, o povo impressionado não tem nada a ver com conversão, com coração arrependido. E ainda por cima ele foi ameaçado por Jezabel, jurado de morte. Juntando todo aquele cansaço de Elias, todo aquele peso físico, emocional, mental, espiritual, a grande decepção de que nada aconteceu, espiritualmente falando. E aí ele entra num processo de profunda depressão, porque não descansar, uma carga violenta de trabalho, onde além de tudo você não tem os resultados que você espera, pode te levar a um estado depressivo, porque isso mexe com a sua autoestima, mexe com o seu valor próprio, você acha que você não presta para nada, que você não serve para nada, e isso pode desencadear, depois de um estresse desse, vamos chamar de pós-traumático, né? Pode desencadear em você uma mistura de ansiedade com depressão. Foi exatamente o que aconteceu com Elias, gente. Ele se pôs caminho da estrada a Horebe, uma viagem solitária, de milhares de quilômetros, e ele começa a orar a Deus e pede para Deus tirar a vida dele. Processo depressivo. Quer morrer, quer sumir desse mundo. O que é muito interessante, gente, e que chega até a ser engraçada, é que o Elias pede para morrer, mas ele está indo para Horebe, que era o lugar onde Moisés teve uma experiência com Deus. Aí eu te pergunto, como que alguém que ora para Deus tirar a vida dele, e ele está indo para um lugar espiritualmente especial para Israel? O desejo dele é de morrer, mas é um desejo dúbio, é um desejo que se divide. Ao mesmo tempo que ele quer morrer, ele quer ter uma experiência com Deus. Então veja que o Elias, ele adoeceu emocionalmente, mas ele continuou crente, porque ele não nega Deus, ele não blasfema contra Deus, ele não deixa o Senhor, ele continua crendo ao Senhor, ele fala com Deus: Senhor, tira a minha vida, e vai para Horebe. Olha como ser humano, gente, a gente dá trabalho para Deus. Aí Deus aparece para ele, e quando Deus aparece para ele, você que conhece essa história, eu já contei essa história aqui acho que uma centena de vezes, você já até sabe o que eu vou falar, mas para quem não sabe, o que eu já disse a respeito disso, o que eu penso, e para você que não conhece a história, o que vem à sua mente
imaginando que Deus aparece para Horebe no meio do caminho. Você deve pensar, bom, Deus vai dar um sermão agora em Elias, né? Deus vai dar uma palavra para ele de fé, ou uma palavra de exortação. Mas que vergonha, Elias, você é o homem de Deus, o homem de Israel, o profeta do Senhor. Que papelão, Elias, querendo morrer, fugindo. Você enfrentou 450 profetas, e agora você está fugindo de uma mulher. Onde está a tua fé, homem? Onde está o teu Deus? Foi isso que Deus fez? Deus não fez nada disso. Deus mandou um anjo padeiro, um anjo garçom, um anjo cozinheiro, e deu para Elias água e pão, e falou para Elias: come, dorme e descansa, porque a viagem é longa. Olha Deus cuidando do que mais Elias precisava. O que Elias precisava naquele momento não era de um sermão, não era de uma admoestação. O que Elias precisava era comer, beber água, hidratar o corpo, hidratar suas energias, carboidrato. Ele precisava de descanso para sua mente, ele precisava dormir, ele precisava apagar, desligar. E aí Elias comeu, dormiu, descansou, caminhou. Aí Deus aparece de novo para ele, mais um anjo. Agora sermão, não era o suficiente. Mais pão, mais água, mais sono. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa necessidade. Talvez Deus esteja dizendo para você: come, bebe, dorme, vai passear com a família, tira uns dias de descanso, deixa lá o teu negócio com alguém, seja menos ansioso, menos ansiosa. E aí Elias chegou lá em Horebe, veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio terremoto, Deus não estava no terremoto. Às vezes Deus está no fogo, como estava naquele fogo que consumiu o altar que Elias fez. Às vezes Deus está no terremoto, como houve o terremoto quando a igreja lá primitiva orou e o chão tremeu. E às vezes a gente quer que Deus esteja em acontecimentos como esses, pirotécnicos, que enchem os nossos olhos de admiração. Mas às vezes Deus está no silêncio, na calmaria, e veio aquele vento suave, e Deus então falou com Elias. Depois de muitos dias, Deus falou com Elias, porque era o momento de Deus falar, era o momento de Elias ouvir, porque até Deus respeita o nosso momento. Deus respeita o seu momento. Porque nós, no lugar de Deus, irmãos, naquele primeiro encontro com Elias, teria passado um sabão nele. E teria falado para Elias: volta já. Volta agora. Mas Deus permitiu que Elias completasse o seu plano de chegar lá em Horebe. E Deus foi tratando com Elias, cuidando do seu corpo, da sua mente, refazendo as energias, as forças do Elias. Primeiro as forças físicas, as forças mentais, e chegou lá, Deus tratou do espírito, da alma, do coração do Elias. Isso já vinha sendo feito, né? Porque quando ele viu que era um anjo que estava ali, ele sabia que era o Senhor que estava cuidando dele. E ali ele foi sentindo o carinho de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus por ele. Às vezes as pessoas, gente, elas querem nos ajudar, mas elas não sabem como fazer isso. E às vezes até atrapalham. Então a gente tem que ter essa percepção de Deus. Nunca teremos, né, 100%, mas a gente tem que procurar se tocar, irmão, às vezes, né? Você vai num velório, por exemplo, aí você vai consolar a viúva, o viúvo, a mãe que perdeu um filho. Se você não sabe o que dizer, não fala nada. Porque tem gente que abre a boca numa hora dessa para falar besteira, com uma boa intenção, mas fala bobagem. Tem até pastor, gente, que não serve para fazer velório. É um desastre. A família passou a noite inteira velando um ente querido que se foi. A família está esgotada fisicamente, mentalmente, no coração, na alma.
A família está destroçada na alma e no coração. Aí o cara abre a boca, usa a Bíblia para falar besteira no velório. Era melhor que não tivesse dito nada. Você tem que saber como consolar alguém. Uma vez eu vi num velório, já falei isso aqui, uma menina de 12 anos chorando a morte da avó. E a mãe dela também chorando, a filha da defunta, da mulher que tinha morrido. Aí chega uma abençoada lá e fala para uma menina de 12 anos: seja forte, não chore, porque agora sua mãe precisa de você. Gente, a pessoa quer ajudar e fala uma besteira dessa. Primeiro, é como se ela falasse: engole o choro. Você não pode chorar, você tem que agora ajudar a sua mãe, é sua responsabilidade. Sabe o que Jesus faria com essa menina? Pegaria ela no colo e diria para ela: pode chorar, está aqui o meu ombro para você. É isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Quando estamos cansados, quando estamos agoniados, às vezes temos que parar. Parar, não para ficar parado a vida inteira, porque isso seria um outro problema. Às vezes a gente tem que parar para depois continuar, para prosseguir, da forma como Deus quer. Amém? Estou falando do cansaço físico, do cansaço mental, mas às vezes a nossa alma está cansada. Cansada por causa dos problemas que enfrentamos. E quando a gente enfrenta problema, quando a gente enfrenta situações que nos causam preocupação, isso deixa a nossa alma cansada também. Deixa o nosso coração sobrecarregado também. Há muitas maneiras de você levar um carrinho de pedreiro, cheio de bloco. Você pode querer levá-lo nos ombros, ou você pode segurar na alça do carrinho e empurrar. Qual o jeito mais fácil? O jeito mais fácil é você segurar na alça do que você tentar pegar o carrinho e querer botar nas costas, né? Então imagine que esse carrinho de pedreiro seja um problema que você tem. Você está lidando com esse problema do jeito certo, ou você está querendo botar ele no ombro e tratar daquele problema do jeito mais difícil? Os dois jeitos vão te causar cansaço, só que tem um jeito que vai te cansar mais, vai te desgastar mais, porque está faltando sabedoria, está faltando entendimento, está faltando direção, está faltando conhecimento, está faltando você ouvir as pessoas, está faltando você saber olhar esse problema de uma perspectiva diferente. Talvez você tenha crenças aí dentro de você que faz você enxergar as coisas de um jeito errado, e aí você lidar com os problemas de um jeito errado também, e você tem que mudar tudo isso. E tua alma está cansada, ela está sobrecarregada. Talvez um problema na família, talvez problemas de relacionamento, problemas no casamento, problema com os filhos. Todos nós enfrentamos esses tipos de problemas, gente. Problemas no trabalho, problemas com amigos, problemas nas amizades, problemas de todos os tipos enfrentamos. E a gente tem que ter muita sabedoria de Deus para lidar com os problemas, porque eles vão nos cansar de qualquer forma, mas a gente tem que diminuir esse desgaste com a sabedoria que Deus nos dá. A alma fica cansada, porque quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos adversidades, nós sentimos cansaço, desgaste tanto emocional quanto espiritual. Então olha o que o Senhor Deus diz para você, no Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. O famoso Salmo 91 diz nos 2 primeiros versículos: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você descansa no Senhor, você pode dizer isso:
reconhecer que Deus é o teu Deus, que é o teu refúgio, a tua fortaleza. Por isso que Davi disse a respeito do seu pastor, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Quantos aqui nesta manhã precisam de refrigério para a alma? Precisam de descanso para a alma. E eu termino com as palavras de Jesus, que é um convite para mim e para você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que tem algum fardo muito pesado que você está levando, que não era para você levar, ou você está levando do jeito errado? Jesus está fazendo um convite para você trocar esse fardo, para Ele te ajudar a levar esse fardo. Espere no Senhor e confie nele, descanse no Senhor. Amém? Feche os teus olhos, abre o teu coração, vamos falar com o Senhor. Qual o maior motivo do seu cansaço nesse momento na sua vida? O que mais tem te cansado fisicamente ultimamente? O que mais tem te cansado mentalmente ultimamente? Olha as redes sociais aí, o exagero das redes sociais, o quanto de tempo que você passa com os olhos grudados na tela do celular. Isso causa desgaste mental, e dependendo do que você está vendo, emburrecimento intelectual, perda de tempo com coisas fúteis. O que mais tem te causado desgaste, cansaço emocional? De repente você tem um parente doente na família, de repente você ajuda a cuidar de um parente doente, isso também te adoece. Você não tem aquela doença física dentro de você, mas emocionalmente você adoece. Jesus, Ele quer ajudar você a lidar com isso. De repente você está cuidando de gente, você é um cuidador. Você é um cuidador. E cuidar das outras pessoas causa desgaste. Jesus quer dar descanso para você, para a tua alma. Ele quer fortalecer você. Quem sabe você está trabalhando freneticamente, você e sua família não sabem mais o que é pausar. Você precisa pausar. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para você, diz Jesus, o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui nesta manhã e aquelas que estão nas suas casas assistindo ao vivo essa transmissão, e aquelas que ouvirão esta mensagem que está sendo gravada. A minha oração é para que o Senhor vá de encontro àqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Cansados no corpo, cansados na mente, cansados na alma, cansados no coração, cansados no espírito, sobrecarregados, Senhor, por tantas circunstâncias da vida. Algumas circunstâncias, elas acontecem, elas aparecem na nossa vida, e nós temos que lidar com elas. Outras circunstâncias, nós as provocamos, Senhor. Por isso, Pai, nos dê coragem para romper com uma rotina, Senhor, que muitas vezes prejudica a nossa vida, prejudica a nossa saúde física, mental, espiritual, os nossos relacionamentos, o nosso sono, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, a nossa vida com o Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, coragem para fazer o que o Senhor deseja que façamos.
na nossa vida, coragem para empreender as mudanças que precisamos realizar em nossas vidas, Pai. Às vezes queremos cuidar tanto das outras pessoas, Senhor, e não estamos cuidando de nós mesmos. Então nos tornamos cegos, guiando outros cegos. Pai, então nos ajuda a compreender o que acontece com a gente. Lança luz em nossas sombras, lança a tua luz em nosso interior, sonda o nosso coração, vê o que está de errado em nossa vida, Pai. E se nós não estamos enxergando, se as coisas erradas que estão em nós, que estão nos sobrecarregando, nos cansando, estão num ponto cego que nós não conseguimos enxergar, Senhor, lança a luz nesse ponto cego. Faz-nos ver o que precisa ser mudado, transformado na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a levar as nossas cargas, os nossos fardos, a trocar o fardo que é pesado que está em nós, que nós não precisamos carregar, com o fardo do Senhor que é leve. Oh meu Deus, venha renovar as nossas forças nesta manhã, as nossas forças que provêm do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo nos renove as forças do coração, da alma, da mente. Que o Senhor meu Deus venha curar feridas nesta manhã. Que o Senhor venha tratar com a nossa vida, como o Senhor tratou com Elias, de um jeito que somente o Senhor sabia fazer. Pai, em nome de Jesus, dá-nos da Tua graça, dá-nos o Teu amor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. Senhor, livra-nos de comportamentos compulsivos, viciantes, que nos levam a uma vida que cansa a alma, que destrói a alma, que adoece a alma, que leva a alma ao pecado. Produza libertação nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Libertação, Pai, de tudo aquilo que nos escraviza, que nos cansa, que nos desgasta, que nos afasta dos Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós recebamos saúde do Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelo Teu poder. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E que o Teu rebanho seja um rebanho saudável, fortalecido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Que as famílias, os lares, os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos sejam relacionamentos saudáveis, Senhor, abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.